com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, vamos falar com o Senhor, ó Deus vivo e santo, poderoso de Israel. Aqui estamos nós, meu Deus, diante do Senhor em mais uma oportunidade. Meu Deus, já passamos, meu Pai, às 7, às 9, ao meio-dia, estamos aqui, orando, clamando, lançando mão de tudo que o Senhor providenciou para nós, armas poderosas, eficazes, feitas do melhor material, para que assim possamos, meu Pai, sobressair e vencer as guerras, as lutas, os desafios, as circunstâncias. E nós, meu Pai, como temos nessa casa firme, intensificado, dedicado às nossas orações, à nação, às pessoas que estão sofrendo injustiças, meu Deus, que estão injustiçadas, e nós sabemos que a injustiça é algo que o Senhor não tolera. Meu Deus, nós intercedemos, Senhor, por cada homem, por cada mulher, que de alguma maneira estão sendo afetados, tendo suas vidas afetadas, meu Pai, por atitudes arbitrárias, meu Deus, inconsequentes daqueles que hoje ocupam o poder. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor venha nos ajudar a evoluir, a crescer, a avançar, que o Senhor venha nos ajudar, meu Deus, a construirmos uma vida poderosa, que a Tua bênção se estenda sobre cada um de nós, e que assim possamos ser elevados, meu Deus, a esse mais alto nível, em o nome do Senhor Jesus. Nos prepara, sexta-feira daremos largada ao propósito da mudança. Meu Deus, todas as pastas que serão entregues estão aqui, sendo consagradas desde ontem. Meu Deus, e que o Senhor venha preparar cada um de nós para esse momento. Meu Deus, nos estruturar, e que possamos entrar nesse propósito da mudança. Meu Deus, para vivermos essa virada, essa preparação para esse ano novo, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego tudo nas suas mãos e crendo, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Está ligado às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Então diga comigo: eu bebo do Espírito da palavra profética para 2023. Diga: eu estou debaixo de uma unção de governo, e eu governo para a glória do meu Deus. Amém? Você crê nisso? A Bíblia, ela vai nos ensinar várias e várias vezes a respeito da importância de nós termos a palavra ao nosso alcance. E o que significa ter a palavra ao nosso alcance? Ter ela a uma distância que eu consiga lançar mão todas as vezes que eu precisar. É por isso que a Bíblia vai dizer que não está lá em cima nos céus, para nos dizer, para que nós venhamos dizer: quem que subirá aos altos céus e atrará a nós? A Bíblia também diz que ela não está nas profundezas mais profundas, para que alguém diga: quem descerá ao abismo e trará e a proclamará a nós? Pelo contrário, a palavra, diga comigo, está próxima, está dentro, ela só precisa ser usada. Ela precisa estar ao nosso alcance. Porque, às vezes, o que eu mais preciso naquele momento é declarar uma palavra sobre a minha vida. É aquela expressão que nós usamos recentemente, diga comigo, palavras de destino. Sabe, muitas vezes, como o próprio Senhor disse para Josué, que era para ele obedecer e seguir cuidadosamente todas as direções que ele estava recebendo, e que não era para apartar da boca dele as palavras desse livro, e que era para ele meditar nelas de dia e de noite, porque o Senhor deixa algo ali que aquilo me chama tanto atenção.
Diz assim, diga comigo, só assim serás bem-sucedido. Somente assim. Só assim, meditando na palavra dia e noite. Não afaste da tua boca as palavras desse livro da lei. E medite neles de dia e de noite, porque só assim seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Porque muitas vezes, quando nós poderíamos estar lançando mão da palavra, nós temos ao nosso alcance questionamentos, reclamações, murmurações. E a mesma energia, a bispa já usou isso aqui, nós já replicamos isso várias e várias vezes, porque a mesma energia que você tem para amaldiçoar, você poderia ter para abençoar. A mesma força que você coloca para reclamar, você poderia colocar para declarar suas vitórias. A mesma energia que você dispõe para repetir, como todo mundo tem repetido, para igualar o seu discurso ao discurso da maioria, usar as expressões da maioria, falar como a maioria fala, você poderia dispor dessa mesma energia para lançar mão da palavra, para fazer o que Jesus nos ensinou. Pode vir um monte de coisas, pode me apresentar um monte de coisas, eu posso estar sentindo um monte de coisas, mas o que vai ter peso? Diga comigo, aquilo que está escrito. Então Jesus foi tentado, não foi? E o diabo tentou ele em pontos que são pontos vulneráveis de cada ser humano. De cada ser humano. No ego, na necessidade e no orgulho. O diabo tentou Jesus em pontos que é uma necessidade, pontos vulneráveis em praticamente todo ser humano. Em primeiro lugar, o Senhor teve fome, ele estava 40 dias de jejum. 40 dias. Aí o diabo vem e diz, se tu és o Filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. O que o Senhor disse? Não. Não. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E é incrível que ele usa, e toda a palavra que procede. E toda a palavra que procede, ou seja, já foi dito, já foi mostrado, já foi ensinado, já foi falado, é toda a palavra que está procedendo da boca do Senhor, não é só de pão. E ele não estava com fome? Ele não tinha uma necessidade? O ego dele não estava sendo ferido ali? Uai, já que você diz que é o Filho de Deus. Só que naquele momento, Jesus não trabalhou para provar nada a ninguém, nem para viver pelo seu momento. Nem para viver pela sua necessidade. Porque ele poderia provar e mostrar a sua necessidade. Ele estava com fome, mas você vê que ele ignorou as duas coisas. Ele não deu atenção e ele respondeu com o quê? Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aí o diabo, não satisfeito, vai lá, leva ele para o lugar mais alto ali do templo e diz, pule, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que eles lhe sustentem com as mãos, para que você não tropece com seus pés em pedra. O Senhor olha e diz, mas também está escrito. Também está escrito, não tentarás o Senhor, o seu Deus. Aí o diabo, não satisfeito agora, mostra a ele todos os reinos do mundo, e ele diz, olha, está vendo tudo isso aqui? Você não precisa ser crucificado, você não precisa ir à cruz, porque tudo isso aqui foi me dado. E eu dou agora para quem eu quiser. Porque sim, quando Adão pecou, na queda, eles tinham recebido do Senhor
E eles entregaram. Então, a partir daquele momento, quem passou a ter poder sobre tudo foi o mal. Foi dado a ele. E ele diz, isso foi me dado. E olha, eu dou para quem quiser, não precisa ir para a cruz não. Você não precisa ir para a cruz, você não precisa fazer o que Deus espera de você, você não precisa agir da maneira que Deus espera de você, para você ter algum resultado, não. Basta você se curvar e me prostrar, se prostrar aqui diante de mim e me adorar. E eu te dou tudo, muito mais fácil, muito mais simples, sem dor, sem sacrifício. Jesus olha para ele e diz, não. Está escrito, só ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, afasta-te de mim. E naquele momento o diabo se retira, a Bíblia diz que os anjos vêm e o servem. Então, para que Jesus tivesse todas as ferramentas necessárias para sair de todas aquelas situações, de todos aqueles acontecimentos, que era uma área de vulnerabilidade dele ali, era um ponto vulnerável dele ali, e para que ele não fracassasse, o que ele precisou ter? Diga comigo, a palavra ao seu alcance. Para usá-la de imediato, não, eu estou sentindo isso, mas está escrito isso. Eu tenho a vontade disso, mas está escrito isso. Eu até gostaria de ir por esse caminho, porque ele é mais fácil, mas está escrito isso. Por ter a palavra ali, na boca dele, ele não fracassou. Ele prosperou, ele foi bem sucedido e terminou como? Servido pelos anjos. Quantos que poderiam estar sendo servidos pelos anjos se aprendessem a manter a palavra à sua disposição? E sempre que a vontade, sempre que as circunstâncias, sempre que os acontecimentos chegassem, o que eles fariam? Não é o que eu sinto, é o que a palavra diz. Não é o que eu quero, é o que a palavra diz. É o que está escrito. A minha vontade quer isso, o meu desejo quer isso, a minha natureza quer isso. Mas aí ela dizia para ela mesma, ela dizia para as emoções dela, ela diria para os sentimentos dela, ela diria para as vozes que ela está ouvindo. Está escrito, não, não vou fazer, não vou ceder. Quantas dores, quantos problemas, quantas situações não seriam evitadas? Se nós aprendêssemos aqui. Mas muitas vezes é o que nós temos falado. A palavra de domingo é uma palavra que todos nós precisamos parar e voltar e ouvir de novo e de novo. Por quê? Porque a questão, tudo, diga comigo, tudo, está relacionado à fome. Porque todo mundo tem uma fome. Mas fome do quê? Nós falamos no domingo que é necessário ter fome de Deus. Porque fome todo mundo tem, só que a fome muda. Fome todo mundo tem, mas ela muda. E talvez um dia eu tive fome de Deus, mas agora eu posso estar tendo fome de uma outra coisa. Eu posso estar com o meu apetite voltado para uma outra coisa. Quando eu deveria estar gastando tempo para me munir. Porque não tem como, o que adianta? Você consegue vencer uma guerra se você não tiver as armas devidas para aquela guerra? Você vai para uma guerra despreparado? Quem são os primeiros a morrer em combate? Os menos preparados. Você pode ver que toda guerra que tem, o que eles fazem, é só você olhar para os países que estão em guerra. Na linha de frente, vários, os que não têm tanto preparo, eles são chamados, eles têm que ir. Normalmente são as maiores baixas, é exatamente daqueles que não tinham preparo. Porque adianta você ter uma arma e não saber usar? Da mesma forma, não adianta eu ter a Bíblia e eu não saber lançar mão dela quando eu preciso.
Porque há momentos que as suas emoções irão gritar, e aí você lança mão do que você ouviu, do que você viu, do que você aprendeu. O que a Bíblia vai dizer? Ó, fiquem com o que vocês viram, ouviram e aprenderam de mim. Fiquem com isso. E quando eu poderia estar lançando mão daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu aprendi da parte do Senhor, eu simplesmente vou lá e faço o que o meu desejo, o que é a minha vontade, o que os meus sentimentos. E aí é aquele versículo, diga comigo, erreis, porque não conheceis as Escrituras de Deus. Muitos estão errando porque não conhecem as Escrituras. Então, ele vai ficar com aquilo que o especialista está dizendo. Ele vai ficar com aquilo que o médico está dizendo. Ele vai ficar com aquilo que os noticiários estão dizendo. E o que Deus está dizendo. Porque às vezes eu procuro saber o que as pessoas têm a dizer. Só que eu não gasto o mesmo tempo para saber o que Deus está tendo para dizer. Então, diante de um cenário de crise, eu quero saber o que os especialistas estão tendo a dizer. E o que Deus está tendo a dizer para mim nesse momento, nesse cenário. Uma das orações que eu mais tenho feito ultimamente é essa. Senhor, eu quero entender e eu quero saber. Senhor, eu quero estar alinhado com aquilo que o Senhor requer de mim para esse tempo da história. Para essa fase. Eu quero saber. Nós estamos vivendo um tempo. E o que o Senhor tem para mim nesse tempo? O que o Senhor requer de mim nesse tempo? O que o Senhor espera de mim nesse tempo? Nessa fase, nesse momento. Porque todos têm algo a dizer. Mas eu não preciso tanto do que os outros têm a dizer, do que eu preciso daquilo que Deus tem para me dizer. Então, não é o que o fulano disse, é o que Deus está dizendo. Não é o que o ciclano disse, é o que Deus está dizendo. E se eu não paro para ter esse contato assíduo com a palavra dele, que infelizmente são os pontos aonde nós mais negligenciamos, ou talvez não damos tanta importância, mas você vê que o conhecimento da palavra foi fundamental e essencial para que Jesus não se enganasse nem com as suas emoções, nem com os seus sentimentos, nem com as suas vontades. Porque o conhecimento da palavra é fundamental para que as nossas emoções não nos sabotem. O conhecimento da palavra é fundamental. Porque às vezes as minhas emoções querem um monte de coisa. Às vezes os meus sentimentos irão querer um monte de coisas. Às vezes as minhas necessidades internas estarão gritando um monte de coisa. Mas eu respondo a cada uma delas o quê? Diga comigo, está escrito. Está escrito. E como nós trabalhamos, eu tive 2 semanas que eu não pude estar aqui por motivo de força maior, mas nós estávamos trabalhando o lançamento, que é esse livro da bispa, a oração de Neemias, o Deus grande e temível, e hoje eu quero finalizar com vocês o último capítulo dele, né, o capítulo 10 e o capítulo 11, que estão destinados exatamente nisso aqui que nós estamos falando. Diga comigo, Escrituras para meditar, declarar e profetizar diariamente. Porque é exatamente o conhecimento disso aqui que me poupa, que me guarda, que me livra, que me abençoa, que me faz sair de situações que teriam o poder de acabar com a minha vida. Porque naquele momento que Jesus estava vivendo, uma escolha errada ali, uma decisão errada ali, não podia alterar completamente o destino dele? E só não alterou por quê?
Porque a palavra estava ao alcance dele. A palavra estava bem perto, para que ele pudesse lançar mão dela e ficar com ela, mesmo que a sua natureza quisesse algo diferente. Mesmo que a sua natureza quisesse algo diferente. Então, tem vários versículos aqui que eu vou ler com você. E cada um deles é para exatamente isso, você aprender a possuir, a tomar posse, a tê-los em mente e lançar mão deles em determinadas circunstâncias, em determinados acontecimentos da sua vida. Colossenses 1,16 na King James atualizada, diga comigo, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Diga, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Diga, tudo foi criado por ele e o quê? Aí surgem situações dentro de você. Vem questionamentos dentro de você, que não vai dar, que você não pode, que você não consegue, que você não tem meios, que você não tem recursos, que você não tem condições. Mas volta ali, por favor, no Colossenses, diga comigo, porquanto, aonde? Aonde? Nele o quê? Foram criadas o quê? O quê? Então aí vem, você não pode, olha para você. Aí vem o pensamento, você não tem capacidade, você não tem condições, você não dá, para você não dá. Você, não, mas não tem a ver comigo. Porque tudo foi criado nele. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, então tudo que eu preciso está nele. Eu não tenho, mas ele tem. Aí vem a voz, vem o sentimento, vem os acontecimentos, e o que eu digo? Está escrito que porquanto nele foram criadas todas as coisas, o que eu vejo e o que eu não vejo. Então não tem a ver comigo, então não tem a ver com a minha condição, então não tem a ver com a minha capacidade, porquanto foi nele que todas as coisas foram criadas. É por intermédio dele, tudo na minha vida acontecerá por ele e para ele. Meu crescimento, meu progresso, minha prosperidade, minha cura, a transformação do meu casamento, a salvação da minha família, acontece como? Por ele. E qual o intuito? Para ele. É por ele e para a glória dele. É por ele e para a glória dele. E acabou. Está escrito. Está escrito. Aí João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Diga comigo, e eu vim para que tenham vida e a tenham. O que está escrito? Plenamente. Passa, por favor. O justo, diga comigo, o justo. O que está escrito? Ele faz o quê? Ele fica, ele permanece. Os dias dele são determinados por isso. Não, ele apenas, por muitas, mas o que está escrito? Mas o Senhor o livra de? Então eu estou lá, acontece coisas, chega coisas. Qual é o entendimento que eu tenho? Que o justo, ele... Então tá ok, eu passo, eu não permaneço, eu não fico, eu não crio estadia nisso, mas eu passo, e da mesma maneira que eu passo, eu saio. Por quê? Porque o Senhor livra de todas. Eu posso enfrentar muitas diversidades, mas é aquilo que nós falamos, enquanto eu andar com o Senhor, diga, eu não conhecerei derrotas. Porque eu posso até passar por muitas diversidades. Ah, mas de novo está acontecendo isso? Sim, e eu passarei e vencerei como antes. E eu passarei e vencerei como antes. Por quê? Porque o Senhor livra de todas. De todas. Diga comigo, meu Deus suprirá algumas, metade, só as que você acredita. Ele suprirá o quê? Todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Seja necessidade física, emocional, espiritual, sentimental, seja qual for, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as suas necessidades. Todas. 3 a João, capítulo 1, versículo 2, na King James, a atualizada, diz assim: amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde e que sejas bem-sucedidos em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a sua alma. Passa. Salmo 35, 27. Glorificado seja o Senhor. Diga comigo que tem o quê? Aonde? O Senhor tem o quê? No quê? Aí chega um religioso para dizer: não, você tem que aceitar, porque essa é a vontade de Deus. Aí o que você diz? Não, não é isso que está escrito. Está escrito que eu posso passar por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas. Está escrito no Salmo 35, 27, glorificado seja o Senhor. Diga comigo que tem prazer no quê? Ah não, você tem que aceitar isso porque é a vontade de Deus. E aí eu posso lembrar de um culto que eu fiz a semana passada, foi na terça-feira passada, falando sobre isso. Espera aí, vontade? Quantas pessoas que estão acreditando que é a vontade de Deus e aceitando algo que na verdade era só uma situação que ela precisava passar. Porque eu não posso confundir a vontade de Deus com aquilo que eu tenho que passar. Eu não posso. Porque religioso ama pegar problema e transformar em vontade de Deus. E a Bíblia nunca vai falar isso. A Bíblia vai falar que o desejo dele é que tudo nos vá bem, que ele tem planos de bem, não de mal para nós, que ele é glorificado, porque ele tem prazer na felicidade, não é na tristeza, na dor, na amargura, no sofrimento. Como eu ainda usava o exemplo, você acredita que a vontade de Deus era que o bispo Murilo ficasse sem o braço? Era que ele perdesse o braço? Qual era a vontade de Deus? Era que o ministério Mudança de Vida nascesse. E para o ministério Mudança de Vida nascer, algumas coisas precisavam acontecer e aquilo acabou acontecendo. Mas por a bispa nunca ter levado aquilo como a vontade de Deus e ter lutado, aquele braço permaneceu, o ministério Mudança de Vida nasceu, e olha o que ele tem feito na vida de milhares e milhares de pessoas, porque essa foi a vontade de Deus. Aquele acidente não era a vontade de Deus, era apenas algo que ela precisava passar. Mas se ela tivesse aceitado aquilo como a vontade de Deus, ela teria hoje um filho sem braço, como a vontade de Deus, e a vida dela no lugar que estava. Não era a vontade de Deus, não era o desejo de Deus. Pode ter sido a permissão dele, mas o desejo dele era que o braço continuasse lá, como está lá até hoje, e que o ministério Mudança de Vida nascesse. Essa sempre foi a vontade de Deus. Porque o desejo do Senhor, o prazer do Senhor é na felicidade do seu servo. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. E Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do seu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos e nas colheitas abundantes da sua terra, generosa nessa terra que o Eterno, sobre juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá os céus, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar, diga comigo, toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os seus rendimentos, e se encherão com fartura os seus celeiros, assim como transbordarão de vinho. Malaquias 3:10. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento na minha casa.
e provai-me nisso, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com os vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas dos céus, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, diga comigo, que nem conseguireis guardá-las todas. 1 Coríntios 10, 26, diga comigo, pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Eclesiastes 5:9. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita, diga comigo, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, diga isso, é um presente de quem? A capacidade para produzir riquezas é o quê? Ah não, Deus não tem, Deus não dá dinheiro, Deus não abençoa, Deus não tem prazer nisso, Deus não está ligado a essas coisas materiais. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz no seu trabalho, isso é um presente vem de quem? Então por que eu não vou buscar, se é um presente que Deus concede? Se a capacidade para adquirir riquezas vem dele, a habilidade para adquirir riquezas vem dele, é um presente que ele dá. A riqueza, os bens, a capacidade para desfrutar, isso é tudo presente que ele nos concede. Que ele nos concede. Josué 1:8, que eu falei no começo. Por que eu preciso ter isso? Gastar tempo para aprender, gastar tempo para entender, gastar tempo por causa disso. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será o quê? Bem-sucedido. Não se canse, não deixe de falar. Você está lá ocupado o tempo inteiro com a palavra dele. Você está lá meditando, porque meditar é pensar no que você está pensando. Eu estou meditando, eu estou monitorando meus pensamentos, para que todos eles estejam o tempo inteiro alimentados pela palavra. Como a Bíblia diz, quanto mais, irmãos, tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for digno, tudo que for de boa fama, se há louvor e se há virtude, nisso pensais. Eu estou lá meditando, pensando no que eu estou pensando. Por quê? Porque eu não vou alimentar aquilo que não glorifica. Eu não vou alimentar aquilo que não faz bem. Eu não vou alimentar aquilo que não traz boa fama. Eu não vou alimentar aquilo que não é puro. Que não é puro. E aí está lá a palavra ao seu alcance. Está aí, ó, ao seu alcance. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Diga comigo, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não é para eu buscar as outras coisas? Ela diz isso. Ela diz que eu tenho que buscar em primeiro lugar quem? Deus. O reino de Deus, certo? Mas as outras coisas aconteceriam o que com elas? Por que seriam acrescentadas? Porque elas também são importantes para Deus. Eu busco em primeiro lugar Deus. A prioridade da minha vida é Deus. Mas riqueza, saúde, alegria, felicidade, prosperidade, crescimento, tudo isso também me será acrescentado. Não há problema eu buscar por essas coisas, desde que Deus seja a minha prioridade.
Porque enquanto eu estou buscando a Deus, Ele está me prosperando. Enquanto eu estou buscando a Deus, Ele está me honrando. Enquanto eu estou buscando a Deus, Ele está salvando a minha família. Enquanto eu estou buscando a Deus, Ele está curando o meu corpo. Ele está curando a minha alma. Porque os mortos não louvam a Deus, somente os vivos. Deus não é glorificado na doença, Deus não é glorificado na miséria, Deus não é glorificado na derrota, Deus não é glorificado na humilhação, na vergonha, no endividamento. É por isso que a Bíblia vai dizer, porque religioso não lê essas coisas. Ele não lê. Ele não lê que está escrito lá, diga comigo, que o Pai é glorificado pelo fato de você dar muitos, diga muitos frutos. O Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Porque se você não dá fruto, como que você glorificará a Deus? Se você não frutificar, como que você glorificará a Deus? Como que você glorifica a Deus devendo? Como que você glorifica a Deus com o nome sujo? Como que você glorifica a Deus doente? Como? E o Pai será glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. São esses frutos que Ele quer que eu produza. O Senhor, diga comigo, o Senhor é o meu pastor, de nada. O que está escrito? De nada o quê? Não, vai ter falta de algumas coisas, porque isso não importa para Deus. É isso? De nada, então não falta dinheiro, não falta alegria, não falta felicidade, não falta prazer, não falta realização. Tem lutas? Tem, mas não falta vitórias. Porque o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E de nada terei falta. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Diga comigo, não recusa. O que está escrito aqui, gente? O que está escrito? Não recusa o quê? O quê? Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ele não recusa nenhum bem. Nenhum bem. Aqueles que vivem com integridade. Salmo 117, 1 e 2. Louvem ao Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. Porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Deuteronômio 8:18. Antes te recordarás de Yahvé teu Deus, diga comigo, porque é Ele o que te dá força e capacidade para gerar riqueza. Então antes você te recordarás, te lembrarás do Senhor o teu Deus. Por quê? Porque é Ele que te dá a capacidade, é Ele que te dá força para produzir riquezas. É Ele que te dá condições para produzir riquezas. Ageu 2:8, diga comigo, tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. Salmo 36, 7 e 9. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio, diga comigo, tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Salmo 36, 7 e 9 na NVI. Pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Graças à tua luz vemos a luz. Provérbios 10, 22. A bênção, e isso aqui, esse é um dos versículos que eu carrego comigo. Provérbios 10, 22, diga comigo, a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. A bênção do Senhor enriquece o homem e não lhe causa dores. A bênção do Senhor passa.
Salmo 104, 24. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. Diga comigo, a terra está cheia de seres que criastes. Que criastes. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão, diga comigo, e saciam-se de coisas o quê? Ruins. De coisas boas. Porque Deus não tem prazer em nada que é ruim, em nada que causa dor, em nada que causa sofrimento. Ele pode usar da dor para nos ensinar, mas Ele não gosta da dor, porque nada que Ele produz gera dor. É bênção que causa alegria e não dor. É resultado que sacia de coisas boas. São coisas boas, não ruins, mas infelizmente pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes, precisamos de algumas coisas ruins para entender. Mas não é o que Deus tem, porque tudo o que Deus tem é bom. É bom, é prazeroso. Provérbios 8, 17 e 18. Amo os que me amam, diga comigo, e quem me procura, faz o quê? Isso aqui é tão incrível que eu uno com a passagem que o Senhor disse para Asa, em Crônicas. Asa, enquanto você buscar o Senhor estará com você. Mas, diga comigo, se você o deixar, Ele também te deixará. Por quê? Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ah, Deus não faz tudo por todo mundo? Não. Não. Mas Deus não abençoa todo mundo? Deus não faz. Enquanto você me busca, eu estou com você. Se você me deixar, eu também te deixo. Ou seja, eu honro, como a Bíblia mesmo vai dizer depois, lá na passagem de Eli. Diga comigo, eu honro aqueles que me honram. Então não é para todo mundo. É para todo mundo, mas não é para todo mundo. É para todo mundo, mas não é. Por quê? Porque se você está com Deus, eu amo os que me amam e quem me procura me encontra. Se não é essa procura, você não vai encontrar. Enquanto você está com Deus, Ele está com você. Se você o abandona, Ele também não tem mais compromisso. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. É o que está lá em Deuteronômio 28, se eu não me engano, no versículo 63. Que assim como eu me alegrei em te abençoar, em te prosperar na terra, eu também, pela sua desobediência, não terei problema algum, não mudará nada para mim te destruir e te arrancar da terra. Da mesma forma que eu me alegrei para te abençoar, eu posso me alegrar para te destruir. Se você me desobedecer, eu não tenho compromisso, porque bênção não sustenta a bênção. Bênção não sustenta a bênção. Eu tenho compromissos com quem tem compromissos comigo. Eu tenho compromissos com quem tem compromissos comigo. Aí continua. Comigo, diga comigo, comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. Aquele que me procura me encontra. E quando Ele me encontra, comigo está o quê? Riqueza, honra, prosperidade e justiça. Provérbios 8, 21. Concedendo riqueza aos que me amam, diga comigo, e enchendo os seus tesouros. Então, eu concedo riqueza àqueles que me amam. 1 Crônicas 29, 11. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque com tudo quanto há nos céus e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu e tu governas soberano sobre tudo e todos. 1 Reis 2, 3. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos,
Obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Diga comigo: assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Está aqui, está tudo escrito. É só eu parar lá para buscar. Está tudo escrito. Está aqui, não tem segredo, não tem dificuldade, está aqui. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia, diga comigo, nos dá força, para que possamos levar as nossas cargas. Aí não vou dar conta, é pesado demais, está difícil demais, é mais do que eu posso suportar. Está escrito, bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que a cada dia, ou seja, diga comigo, a cada dia, diga então hoje, eu tenho a graça e o favor necessário para levar a carga que for. Não, está pesado demais, eu não vou dar conta. Opa, está escrito, bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia nos dá força para que possamos levar as nossas cargas. Ou seja, tudo que chegar até mim, eu posso superar e eu posso vencer. Não existe, Deus não dá nada que eu não possa suportar. Se chegou é porque eu tenho total condição de sair, de vencer, de ter vitória. Por quê? Porque Ele me dá força para que eu leve tudo isso, para que eu passe por tudo isso, para que eu vença tudo isso. Provérbios 28:20. Diga comigo: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Que é o que a gente vê, né? Todo mundo que quer. Só existe uma maneira de você crescer, é sendo fiel, é na fidelidade, é no dia a dia. Não existe enriquecimento rápido. Ninguém fica rico do dia para a noite. E todo mundo que tenta ficar isso perde tudo. Recentemente eu via pessoas que perderam assim, economias de anos da vida naquela promessa. Não, me dá aqui que você vai ver, eu vou fazer isso render, 1% ao dia, 2% ao dia, e assim, é questão de tempo. Você me dá 10 mil, em 2 meses eu te devolvo 100 mil. Meu filho, minha filha, se isso existisse, todo mundo estaria rico. Não tem dinheiro na terra para bancar isso aí. Se isso realmente fosse real, mas aí o que a pessoa faz? Ao invés, na fidelidade aos princípios, fidelidade aos valores certos, pagando o preço, construindo a sua riqueza, não, ela quer depressa, é do dia para a noite, depressa ela ficará, depressa. Quem tenta conquistar suas riquezas depressa, não ficará sem castigo. É questão de tempo, ela perdeu tudo. É questão de tempo, ela caiu num golpe. É questão de tempo, ela foi ludibriada por alguém e acabou, perdeu. Deuteronômio 29:9. Portanto, observai fielmente as palavras dessa aliança e colocai-as em prática. Diga comigo: para serdes prósperos e bem-sucedidos em tudo o que realizardes. Observa, coloque em prática tudo que está aqui, e você será próspero e bem-sucedido em tudo o que você realizar. Amém? Fique em pé, por favor. Marcos 10, 29 e 30. Garantiu-lhe Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do evangelho,
que não receberá já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro, diga comigo, a vida eterna. Diga, a vida eterna. Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, diga comigo, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom aos que lhe pedirem. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer, diga comigo, crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você não pode só crer que Deus existe. Você tem que crer que ele também recompensa quem está buscando a ele. Não é só crer que ele existe, é crer que também ele recompensa quem o busca. Não tenham medo. Faz o quê? Então o quê? Não tenha medo, então somente creia. Passa. Marcos 11:24. Portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Lucas 6:38. Dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Diga comigo, generosamente vos darão. Então dai sempre, planta sempre, haja com generosidade sempre, e virá sobre o seu colo algo muito maior. Muito maior. Joel capítulo 2:26. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Diga comigo, e nunca mais o meu povo será humilhado. Timóteo 6:10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram-se com muitos sofrimentos. Porque o problema nunca foi o dinheiro. O dinheiro não é um problema. Mas você tornar o dinheiro um Deus, você ter amor ao dinheiro, esse é o problema que coloca muitos em condições de sofrimento. Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Mas em todas, diga comigo, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Operando eu, quem impedirá? Pois nada é impossível para quem? Para Deus. Pois, diga comigo, tudo é possível ao que crê. Está aqui, são escrituras. Gênesis 18:14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe? Então aprenda a lançar mão da palavra. Jeremias 32:17. Nada, diga comigo, nada é difícil demais para ti. E para finalizar, o último, diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Ficamos quase que 1 hora aqui só lendo. E tem muito mais. Isso aqui é só uma pequena parcela dos versículos.
quando veio um monte de situações, Jesus ficou com o que estava escrito. Ignore o que você sente, fica com o que você leu aqui. Ignore o que está acontecendo, fique com o que você leu aqui. Porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores, no nome de Jesus. Amém? Então, com seus olhos fechados, eu quero que você fale com o Senhor agora, e eu quero que você diga isso para Ele: Senhor, é dessa maneira que eu decido viver daqui em diante. Senhor, é dessa forma que eu decido viver daqui em diante. É o que está escrito, é o que o Senhor me prometeu, é como está aqui, Senhor, em cada um desses versículos, o Senhor me garantindo vitórias, mudanças, o Senhor me garantindo resultados. É como está aqui o Senhor garantindo na minha vida transformações, resultados novos e diferentes. Então eu peço, Senhor, eu peço, venha com poder agora. Eu peço, meu Deus, venha com força agora, para poder mudar, Senhor, mudar a nossa história, Senhor, mudar os nossos resultados. Eu peço, Senhor, eu peço que nesse momento, meu Pai, à medida que nós deixamos para lá, deixamos de lado o que sentimos, o que vivemos, deixamos de lado, Senhor, aquilo que tem nos acontecido, e nos agarramos à sua palavra, porque ela nos garante vitória, ela nos garante resultados. É a sua palavra, Senhor, é a sua palavra que garante a mudança da nossa vida, a transformação da nossa vida. É a tua palavra, Senhor, quem nos garante mudanças. É a tua palavra que nos garante, Senhor, um resultado novo, um resultado inédito. É pela tua palavra, é por intermédio da tua palavra, é sobre a tua palavra. Então eu peço, meu Deus, eu peço, venha com poder agora. Eu peço, Senhor, eu peço, se manifeste agora com poder sobre a nossa vida. Venha com força agora, meu Pai, e muda, Senhor, a realidade, a condição. Eu peço, meu Deus, é como está escrito: traga essas bênçãos sobre o nosso povo. Traga, Senhor, agora, traga essas definições, traga esses resultados, e que nós possamos ver, Senhor, o nosso povo se levantando, o nosso povo vencendo, o nosso povo construindo uma vida de glória, o nosso povo construindo uma vida de vitórias, resultados inéditos, resultados poderosos, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada um, Senhor, meu Deus, e nós lemos aqui dezenas e dezenas de versículos, meu Pai, para basear e firmar as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas atitudes, porque o que vai ter peso na nossa vida é o que está escrito, é o que está escrito, não é o que eu estou sentindo, é o que está escrito, não é o que eu estou vivendo, é o que está escrito, e está escrito que eu sou mais do que vencedor em todas essas coisas. Então eu sairei cantando o hino da vitória, eu sairei glorificando ao Senhor, eu sairei testemunhando e dizendo os feitos grandiosos do Senhor na minha vida, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus.